depois da humilhação, depois da consagração, depois de reconhecer que nós que gostamos de uma carnificina fomos chamados para sermos santificados em Deus, mas santificados em Cristo, a gente está num mundo que gosta de guerras, então se a guerra é necessária, não temos por que fugir dela. Aí nesse sentido, quando não tem como fugir dela, que era o caso deste povo, não o nosso caso, aí Deus diz para Josué, olha, tá tudo ok, tá tudo certo. Oração ok, consagração ok, preparação para a terra ok, na minha presença ok, como diria o hit do último carnaval. Então agora, força, ânimo, não temas, não tenham medo, o meu compromisso com vocês continua. Essa é a primeira lição. Isso é para você que se sente tão culpado de pensar, poxa, eu pisei na bola com Deus, não tem mais saída não. Quando você cumpre os propósitos da santidade do Senhor, Ele chega para você e te dá um afago. Vai com tudo, porque a minha aliança com você não acabou. Não desanime, vai com tudo. É o que o Senhor nos diz quando a gente acha que não vale mais a pena. Porque tem mais, uma pequena mudança de critério. Depois da humilhação, depois da gente reconhecer o nosso pecado diante do Senhor, Ele dá uma mudadinha na regra. Como que dizendo, além de Deus nos dar um ânimo portentoso em meio à nossa súplica e nossa reclamação humilde, Ele também muda os critérios, que era mais ou menos o que Ele ia fazer com Adão e Eva. Deus fala para o casal assim, olha, de tudo que vocês têm aí no jardim, vocês podem comer de todas as árvores. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para vocês comerem, porque no dia que vocês fizerem isso, certamente vocês vão morrer. Mal sabiam eles que uma hora Deus ia chegar aqui para eles e falar, olha, pode comer, não tem nada de errado com essa árvore, tenha com a consciência de vocês, mas já que vocês confiaram em mim, Deus fala assim, agora podem, tá tudo tranquilo. A confiança frustrada pela nossa desatenção acaba se transformando em perfeccionismo traumático. E aí é isso que o pecado faz com a gente. A gente desobedece a Deus, Ele vem e mostra o seu carinho, Ele até muda as regras para mostrar o quanto Ele nos perdoou, mas a gente fica muito desconfiado, e esse é que é o problema. A gente fala que Deus está irado, mas a gente é que fica desconfiado com a nossa falta de fidelidade. A pergunta é, quais as macabrosidades de nossa cultura com as quais a gente precisa dialogar? A nossa cultura tem as suas macabrosidades. Primeiro, a gente precisa dialogar com essa vontade da nossa sociedade de se armar. Quem é cheio do Espírito Santo já deveria trazer uma outra proposta. Se um soldado precisa ir para a guerra, amém, que ele se arme, que ele treine para vencer uma guerra. Agora, nós que não estamos em guerra, a gente deveria ser contra o desarmamento no nome do Senhor, que nos protege, que nos blinda, e não tem nada de feitiçaria aí, tem apenas confiança de que nós andamos agora por outras lógicas, não é mais pela lógica do capitão Josué, nem pela lógica do Davi que teve que exterminar povos, é pela lógica do Espírito Santo que veio nos trazer vida. E é muito triste ver os cristãos aderindo a ideologias de genocídios, de extermínios de povos, de ódio ao estrangeiro. Isso é sodomia. Então a gente precisa ter esse primeiro diálogo com a nossa sociedade. O segundo, nos aspectos macabros da nossa sociedade, a gente tem que dar um não à pena de morte. É claro que existem situações muito específicas, mas o nosso critério constante deveria ser não à pena de morte. Porque Deus deu a vida e só Ele tem o poder de tirá-la. Agora, numa situação muito específica, tudo bem. Mas no geral não. No geral a gente não deveria ser a favor da pena de morte. E segundo, a gente também deveria rejeitar o vexame, porque a gente não mata, a gente às vezes não vai para a guerra, mas a gente adora uma exposição. Igual, por exemplo, existem coisas na sua vida que elas são suas, são particulares, e você pecou em relação a isso diante de Deus. O que você quer fazer? Eu preciso publicar isso amanhã no Jornal Nacional. Você fica com aquela vontade de sofrer, de se expor por uma coisa que poderia ser resolvida entre você e Deus mesmo, já que não houve prejuízo de terceiros. Ou se houve prejuízo de terceiros, não é um povo, uma cidade, uma nação, são pessoas com as quais você precisa se reconciliar. Mas o que a gente faz? A gente adota a lógica do madeiro, a gente quer vexame. Enquanto a pessoa não se sente vexada ou vexaminando alguém em uma situação vexatória, ela não fica sossegada.
Esses são os critérios da nossa cultura com os quais a gente precisa dialogar. E dialogar significa isso: não ao armamento, não à pena de morte, não ao vexame, mas se a gente for convidado para a guerra, né, todos os homens do Brasil até 45 anos podem ser chamados para a guerra, aí sim, não tem como você fugir da guerra. Aí dá para você adotar esses critérios: Senhor, eu nem sou de guerra, mas vem comigo, por favor. Mas isso é uma situação que neste momento no Brasil nem se cogita, a não ser os seguidores do atual governo que querem fazer guerra, que ficam criando problema, ficam falando mal da China, mal de Cuba, mal de tudo quanto é coisa. Nem Salomão, na sua antiguidade, tinha tanta burrice na cabeça, né? Segunda situação com a qual a gente tem que dialogar: dizer não à pena de morte é no sentido de que eu não sou um ser assassino que vou sair por aí matando. Mas o Deus que nos tempos de Josué deu autorização ao povo para matar Acã e toda a sua família porque eles estavam matando todo um povo em nome de uma cobiça pessoal, é o mesmo Deus que no livro de Atos capítulo 5 aparece lá, ó, o Espírito Santo, um ambiente cheio do Espírito Santo. Aí vem um casal e com uma lorota leva o dinheiro do dízimo, que nem era isso, estavam levando o mínimo do mínimo. E aí, igual o apóstolo Pedro falou: olha, gente, eu não pedi dinheiro a vocês. Se vocês querem contribuir ao Senhor com seus dízimos, contribuam, mas façam com fidelidade. Mas por que que você, Ananias, e a sua esposa Safira mentiram ao Senhor? Aí, naquela hora, quando o Espírito Santo está presente, o poder de Deus está presente, Ananias cai morto. E aí vem Safira, e aí eles falam: olha, estão levando o corpo do teu marido, e levaram de Safira também. Ou seja, Deus, que é o autor da vida, recolheu, mostrando o seguinte: que Deus fala a linguagem macabra que o perverso entende. Sempre lembrando que Deus é amor e é a salvação dele que está operando nisso tudo. E Ananias e Safira não blasfemaram contra o Espírito Santo, por isso que eles foram recolhidos. E o juízo final muito nos surpreenderá. Eu acho importante a gente enfatizar isso, porque é a gente sempre assinando embaixo com o amor de Deus, é que essa macabrosidade toda perde o sentido. E o que fica aqui são essas questões da intimidade, que você pode pecar. Se pecar foi inevitável, o Senhor ele renova a aliança com você e ainda te dá um bônus, como ele fez aqui com Josué. Ele muda o critério. E depois a gente acaba praticando os nossos exageros porque a gente fica desconfiado de nós mesmos e botamos a culpa em Deus. E a gente acaba tendo que dialogar com os critérios macabros daquilo que era a nossa cultura. E na nossa cultura a gente tem que dizer um não à pena de morte, um não ao armamento e um não à situação vexatória. Por outro lado, se eu for chamado à guerra, o Senhor é comigo. Por outro lado, se o Senhor entender que a gente está numa situação muito vexatória, eu não vou precisar recorrer à beligerância. Ele resolve o problema, como ele levou Ananias e Safira ali diante de todo o seu povo. Mas isso só acontece num contexto de comunhão coletiva com o Senhor. Ou melhor, num contexto de comunhão íntima que vai se reunir com a coletividade. Né? Que o Senhor te abençoe. Que você reafirme o seu compromisso com Deus, porque Ele está doido para ouvir a sua voz de arrependimento e dizer: eu te acolhi tanto que eu vou até mudar uns critérios em seu favor na sua vida. Vai com confiança. Não vai com esse exagero de Josué de ter ido na primeira vez com 3.000 soldados e na segunda vez com 30.000. Não precisa disso. Se o Senhor te apareceu e te encheu de vida, de graça e renovou a aliança com você. Porque Ele, apesar das nossas infidelidades, Ele é fiel eternamente. Amém.